Olá, gente. Turminhas do nono ano A, B e C da Escola Marcílio Rangel, aula de História. Pessoal, hoje nós vamos mudar, né? Vamos iniciar um novo tema. A gente vai falar sobre uma das revoluções que marcaram a história, né, do mundo, que foi a chamada Revolução Cubana, tá bom? Que logicamente aconteceu em Cuba e a gente vai saber o porquê dessa revolução, né? Quais os motivos, quem foi que liderou essa revolução, quais as consequências, tá? Então a gente vai ver isso mais detalhadamente nos próximos slides. Então vamos lá. Bom, nós temos aqui primeiro a localização de Cuba, certo? Nós temos aqui um mapa. Nessa parte de cima aqui está a América do Norte. Então nós vemos aqui em primeiro plano, a América do Norte, né, os Estados Unidos. Então aqui estão os Estados Unidos, aqui está o México, tá? O México, ainda na América do Norte. Aqui nós temos a América Central, essa parte aqui, e essa parte de baixo nós já temos a América do Sul, tá bom? Então a gente já vê aqui a Venezuela, a Colômbia, ok? Então a América do Sul, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a América do Sul, tá? América do Sul. Aqui em cima, América do Norte, até aqui do México, né? América do Norte. E essa partezinha aqui, América Central, tá bom? Então, nós vemos Cuba aqui no meio do Mar do Caribe, gente. Ó, uma ilhazinha, tá? Um arquipélago. Uma ilhazinha que fica muito próximo aqui dessa península dos Estados Unidos, tá bom? Então, a gente vai. Aqui é só para a gente entender onde é que fica Cuba. Então, Cuba é um país da América Central que fica nessa parte de ilhas, tá? Um arquipélago aqui que fica na América Central, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui os líderes da Revolução Cubana, né? Fidel Castro, que governou aí por um longo período, e o Che Guevara, o Ernesto Che Guevara. Então esses dois caras aqui foram os dois grandes líderes da Revolução Cubana. Então vamos lá, Revolução Cubana, né? O que foi a Revolução Cubana? Foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do governo ditatorial imposto por Fulgêncio Batista, certo? Então esse cara aqui era o presidente de Cuba, Fulgêncio Batista, e ele impôs um governo ditatorial, né? Ele governava de acordo com os seus interesses. A população de Cuba não tinha liberdades, era uma ditadura. Então, a revolução foi exatamente isso, a tomada de poder, né, por Fidel Castro e dando fim aí, derrubando o governo ditatorial de Fulgêncio Batista e o próprio Fidel Castro ele vai assumir o governo, certo? Então, resultou na tomada de poder da guerrilha liderada por Fidel Castro no ano de 1959. Quando é que aconteceu a Revolução Cubana? Quando é que aconteceu essa tomada de poder? Em que Fidel Castro tira do poder Fulgêncio Batista e assume, no ano de 1959, certo? Apesar de, a princípio, não se basear em uma ideologia socialista, o movimento cubano acabou se alinhando ao comunismo soviético, tá? Então, aqui no contexto da Guerra Fria, gente, aconteceu isso aqui, tá bom? Em 1959, havia aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, naquela chamada Guerra Fria, né? Uma guerra que não aconteceu entre os dois países protagonistas, mas que aconteceram aí uma série de revoluções, de conflitos ao longo desse período, tá bom? Golpe de Fulgêncio Batista. Cuba tornou-se independente em 1898. Cuba foi colonizada pela Espanha, certo, gente? Então ela se tornou independente em 1898 a partir do apoio dos Estados Unidos contra a Espanha. Ó, os Estados Unidos apoiaram Cuba, né, nessa luta de independência contra a Espanha, tá? Então, desde então, Cuba tornou-se uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram Cuba na sua independência, porém ficaram querendo controlar o país, né? E aí ele diz que Cuba era como se fosse um quintal dos Estados Unidos, onde muitos negócios norte-americanos eram feitos ali
com muitos lucros, né, para os Estados Unidos, às custas da exploração da economia cubana. Então, o processo de oposição contra o poder em Cuba se iniciou a partir do golpe político realizado por Fulgêncio Batista em 10 de março de 1952, que resultou na derrubada do então presidente Carlos Prío Socarrás. A partir do golpe, Fulgêncio Batista instituiu uma forte ditadura militar, com forte repressão da imprensa e de qualquer movimento político de oposição, e com ela se iniciou a luta de Fidel Castro e seus partidários, tá? Então, Fulgêncio Batista ele vai tomar o poder, né, desse cara aqui, Carlos Prío Socarrás, certo? Fulgêncio Batista ele vai derrubar o então presidente Carlos Prío Socarrás e vai instituir uma forte ditadura militar no país, tá bom? E aí, por causa dessa ditadura militar, é que Fidel Castro ele vai se levantar, né, em oposição contra o governo de Fulgêncio Batista e vai começar aí essa luta em prol da tomada de poder, certo? O início da luta. A luta contra Fulgêncio Batista começou a partir de 1953, quando foi organizado o ataque ao quartel de Moncada, na cidade de Santiago, no dia 26 de julho, certo? O objetivo do ataque era realizar a tomada das armas, porém o ataque foi um fracasso. E Fidel Castro e seu irmão foram presos, o irmão de Fidel, Raul Castro. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão, contudo, 2 anos depois, em 1955, ele foi perdoado por Fulgêncio Batista, em razão da pressão pública que havia sobre ele. Fidel e seu irmão se exilaram no México e de lá organizaram novamente o movimento a fim de retornar a Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. Então, Fidel Castro, qual era a intenção dele? Era tirar Fulgêncio Batista do poder, tá? Por quê? Porque Fulgêncio Batista havia implantado uma ditadura em Cuba. Então, Fidel Castro queria libertar Cuba dessa ditadura militar. No México, Fidel Castro organizou um grupo com 81 homens e entre eles estavam Raul Castro, que era irmão de Fidel, né? Ernesto Che Guevara, que é um dos líderes da Revolução Cubana, um dos que mais se destacaram, e esse outro cara aqui, Camilo Cienfuegos, né? Que retornaram à ilha de Cuba em 1956 e em dezembro do mesmo ano sofreram um ataque do exército cubano e foram derrotados. Mais uma vez, Fidel Castro se dá mal aí nessa tentativa de tomada de poder. Após a derrota, os sobreviventes fugiram e se esconderam na região de Serra Mestra, né? E a partir de lá, reorganizaram e passaram a atuar em técnicas de guerrilhas, táticas de guerrilhas, realizando pequenos ataques às tropas do exército cubano, que pouco a pouco foram desmoralizando e o governo de Fulgêncio Batista, e ganhando cada vez mais simpatizantes. Então Fidel Castro ele vai acabar tomando o poder, né? Vai acabar destituindo o Fulgêncio Batista, derrubando o Fulgêncio Batista do poder e vai assumir, né? Só que ele não assume assim imediatamente, ele vai ganhando forças aos poucos, né? Primeiro ele vai se intitular primeiro-ministro. Pouco a pouco ele vai concentrando o poder em si. Quando ele assume, ele vai realizar algumas medidas importantes. Dentre essas medidas importantes está essa aqui, ó, reforma agrária. O que é a reforma agrária? É você confiscar terras de quem tem muita terra e distribuir por quem não tem, certo? Então ele vai confiscar terras daqueles grandes proprietários, grandes latifundiários, principalmente aquelas terras improdutivas, em que o cara tem as terras, mas não produz nada nela. Então o Fidel ele vai fazer uma reforma agrária, vai redistribuir as terras, né, entre aqueles que não têm. Então ele vai acabar com os grandes latifúndios que existiam na ilha de Cuba, certo? Nós vimos que Cuba é uma ilha. Ele vai também nacionalizar empresas estrangeiras, aquelas empresas que haviam no país que eram estrangeiras, ele vai nacionalizar e vai afetar diretamente os interesses dos Estados Unidos na ilha, tá bom?
Em janeiro de 1961, os Estados Unidos vão romper relações diplomáticas com Cuba. E em abril do mesmo ano, um ataque contra-revolucionário que contava com o apoio da CIA, né? A CIA, que é a Polícia Secreta dos Estados Unidos, foi realizado contra o governo de Fidel na invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque, porém Fidel Castro alinhou Cuba à União Soviética. Ó, Fidel alinhou Cuba à União Soviética. Nós falamos aqui que essa revolução ela aconteceu dentro do contexto da Guerra Fria, certo? Então havia aí uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética aí pela hegemonia do mundo, certo? Então, Fidel Castro, quando ele assume o poder lá em Cuba, ele vai vai confrontar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que era o líder do sistema capitalista. Os Estados Unidos vão romper relações diplomáticas com Cuba e Cuba vai se alinhar à União Soviética e vai se tornar uma nação socialista. A partir do alinhamento de Cuba ao modelo socialista, uma série de intervenções foram realizadas na educação, saúde, sendo consideradas referências atualmente. Mas também o modelo cubano é criticado pela falta de liberdade, né? Sendo um país socialista, gente, não existe liberdade de expressão, né? E também pelas condições de pobreza que existem no país atualmente, às quais a população cubana é submetida atualmente. Após o alinhamento com o modelo soviético, Cuba também foi palco de uma das maiores tensões do período conhecido, conhecido como a crise dos mísseis. Ok? O que foi isso? Foram descobertas instalações de bases de mísseis soviéticos em Cuba, gerando conflito diplomático entre Estados Unidos e União Soviética, que foi solucionado após negociações, tá bom? Então, a União Soviética ela instalou ali uma série de mísseis, né, na ilha de Cuba, e esses mísseis apontavam para os Estados Unidos, ou seja, a União Soviética estava preparada ali para a qualquer momento, né, disparar mísseis contra os Estados Unidos. Então isso aí gerou uma crise muito grande que só foi solucionada após negociações entre os dois países, Estados Unidos e União Soviética. Tá bom? Então nós ficamos por aqui, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.